Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise de uma das obras mais definidoras da literatura brasileira, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E olha, isso aqui não é um romance, não é ficção. É um diário real, de verdade, escrito em cadernos e até em papéis que ela achava no lixo. É um retrato cru, direto e muito poderoso do que era a vida na favela do Canindé, lá em São Paulo, nos anos 50. E para a gente já entrar no clima do livro, nada melhor que essa frase da própria Carolina. A fome aqui não é só um tema, sabe? Ela é praticamente uma personagem. É uma força que controla tudo. Cada pensamento, cada atitude, cada linha que ela escreveu. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa obra é que ela quebra todas as barreiras. Não dá para encaixar numa caixinha só. Não é apenas literatura, mas também não é só um documento social. É as duas coisas ao mesmo tempo. É um testemunho, sabe? Direto da fonte, sem filtro nenhum. Para a gente se situar na história, estamos falando do final dos anos 50. Era o Brasil da era JK, daquele lema 50 anos em 5, da construção de Brasília, de um clima de otimismo. Só que o Diário da Carolina, ele joga uma luz justamente no lado B disso tudo. É a crônica da miséria urbana que crescia bem ali colada na sala de visitas do país. A obra da Carolina se encaixa perfeitamente no que a gente chama de literatura de testemunho. É quando a própria autora narra sua vida, os fatos reais. Esse estilo é fundamental porque ele dá voz a quem normalmente não tem espaço para falar. E a Carolina foi uma pioneira nisso, abrindo um caminho imenso para o que hoje a gente conhece como literatura periférica. Agora a gente vai para o centro do diário, para o coração da coisa, a descrição visceral da luta de cada dia. E nessa luta, a grande vilã, como a gente já viu, é a fome. O que faz esse livro ser tão potente é que a Carolina personifica a fome. Não é só uma sensação no estômago, entende? A fome tem voz, tem presença. É ela que dá as cartas no jogo, que decide o humor, a esperança ou o desespero de cada dia que nasce. E o poder da escrita dela tá nisso aqui, ó, em nos fazer sentir a fome. Ela chega a dizer que a cor da fome é amarela. Ela descreve a visão ficando turva, tudo meio amarelado, depois de muito tempo sem comer nada. É uma descrição física, quase dá para tocar no sofrimento. A própria estrutura do livro mostra essa rotina que não acaba nunca. O diário tem as datas e os dias são quase todos iguais. Acordar, catar papel, vender por uma miséria, comprar o mínimo de comida e só de noite escrever. Essa repetição toda não é uma falha, de jeito nenhum. É a denúncia de um ciclo vicioso, de uma armadilha da miséria da qual era quase impossível sair. Mas quem era essa mulher por trás de uma escrita tão forte? Vamos focar um pouco agora na autora, que era uma observadora brilhante e muito complexa do seu próprio tempo. Carolina era muito mais do que só uma vítima da pobreza. Ela era uma mulher negra, mãe solteira de 3 filhos, catadora de papel. Mas era também uma leitora faminta por livros e, acima de qualquer coisa, uma escritora que sabia muito bem o poder que a palavra tem. A linguagem dela é um show à parte. Muita gente na época apontou os erros de português, mas é justamente aí que mora a genialidade. Ela aprendeu a escrever praticamente sozinha, e essa linguagem que foge da norma culta dá uma autenticidade, uma força brutal para o que ela conta. Ao mesmo tempo, por causa de tudo que ela lia, ela tinha um vocabulário super rico e um lirismo que conseguia transformar a realidade mais dura em pura poesia. E agora a gente chega na metáfora principal, a que dá o nome para o livro e que, olha, resume de forma perfeita toda a crítica social que a Carolina faz. Para Carolina, era assim. São Paulo era a sala de visitas, aquele lugar bonito, arrumado que o Brasil gostava de mostrar para o mundo. Já a favela era o quarto de despejo. Sabe aquele quartinho onde a gente joga tudo que é velho, quebrado, tudo que a gente não quer que as visitas vejam? Pois é. Essa é talvez a imagem mais forte e certeira da desigualdade social brasileira que já foi escrita. O papel para ela tinha uma função dupla. O papel que ela catava no lixo era trocado por comida, e isso garantia a sobrevivência do corpo. Mas o papel onde ela escrevia o diário, esse garantia a sobrevivência da mente, da alma. Escrever era o que a mantinha sã no meio do caos. Certo. Mas como é que essa voz saiu do quarto de despejo e ganhou o mundo? A história de como isso aconteceu é incrível e mostra o impacto que essa escrita teve. Tudo mudou em 1958, quando o jornalista Audálio Dantas encontrou Carolina na favela
e ficou simplesmente fascinado com os diários dela. Quando o livro foi publicado, em 1960, virou um fenômeno. O sucesso foi tão absurdo que ele foi traduzido para um monte de idiomas e finalmente permitiu que Carolina realizasse o grande sonho da vida dela: sair à favela com os filhos. A escrita, literalmente, salvou a vida dela. E a gente termina com a pergunta que o próprio livro deixa no ar, ecoando-o até hoje. O sucesso da Carolina, infelizmente, foi uma exceção. A história dela nos obriga a pensar sobre quantas outras vozes, quantas outras Carolinas continuam presas, silenciadas, nos quartos de despejo do Brasil e do mundo, só esperando uma chance de serem ouvidas.